Boa noite, amadas irmãs, amadas por Deus e amadas por mim. Mais uma vez nós estamos aqui para aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Estamos aqui para nos edificar e também uma oportunidade de crescimento, né, espiritual. Então, nós vamos orar. Antes de tudo, devemos orar. Querido Deus, bondoso Pai, obrigada, Senhor Deus, por mais esta oportunidade, por todo o seu amor, por toda a sua graça, por toda a sua misericórdia. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe cada irmã que está aqui e cada uma que vai assistir depois. Abençoe ricamente, dando sabedoria, saúde e tranquilidade. Obrigada por tudo. E obrigada por estar conosco nesse momento. Abençoe a Mary, esteja com ela, use ela, Pai, com o Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ver. Está todo mundo com... Ô, Helena, vê se consegue... Isso. Agora, vê se tem... Está tendo eco agora? Não está tendo? Não. Então tá. Ah, dona mãe chegou. Seja bem-vinda, mãe. Então, vamos lá, vamos fazer a apresentação aqui. Ah, peraí. Apertei o botão errado, peraí. Aqui, muito bom. Aí sim. Muito bom, meninas. Então, vamos lá. Sejam bem-vindas ao curso, a Oração de Jabes. Nós estamos baseando esse curso nesse livro, tá? Ele não é totalmente de acordo com o livro, porque tem várias experiências até do autor que não são... são experiências próprias que fazem sentido só para o autor, no caso, né? Agora, eu quero cantar com vocês esse cântico. Eu acredito que vocês conhecem bem, 2 Coríntios 5,17. O Romanos 8, de 1 a 2, eu aprendi com a esposa do Randall, a Vicky. Ela falou que eles cantam os 2 trechos. Eu achei bem interessante. E essa letra, ela tem muito a ver com essa conclusão do curso Oração de Jabes. Então, vamos cantar. Quem conhece pode acompanhar comigo, tá bom? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Para quem está em Cristo, já não há condenação. Para quem está em Cristo, já não há condenação. Por meio de Cristo, a lei do Espírito libertou da lei da morte. Para quem está em Cristo, já não há condenação. Interessante, né? Esses 2 trechos, como eles têm a ver com a oração de Jabes, que vocês já vão ver, mas como um completa o outro. E quando nós somos batizados nas águas, nós estamos em Cristo,
O que a gente fez no passado, o que a gente era no passado, já era. Nós somos uma pessoa nova. Não temos mais condenação, porque a lei de Cristo nos libertou da lei da morte. Isso é fantástico, é fenomenal a gente ter isso guardado na nossa mente. Aliás, é muito importante a gente decorar versículos, né? Aí nós estamos estudando a oração de Jabes. Vamos ler o trecho. Pois Jabes mais ilustres do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 4, 9 a 10. Esse nosso curso foi baseado todinho nesse trecho. E é o que a gente, para vocês que estão acompanhando pela primeira vez, e ou que estarão vendo mais tarde, né? Quando você pega 1 Crônicas e começa a ler, aliás, é um ótimo livro quando você está com insônia. Não consegue dormir? Pega 1 Crônicas, capítulo 1, e vai lendo os nomes, de preferência em voz alta. É nome, 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 capítulo 2, nome, 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 capítulo 3, nome, nome, chega no 4, nome, versículo 9, pá! Vem esses daqui, aí versículo 11, 12, continua nome, 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 nome. Parece que o autor, quando ele escreveu, ele falou assim, peraí, o Jabes foi um cara fenomenal. Eu vou colocar uma anotação sobre ele. E, através disso, nós temos uma oração simples, poderosa e eficaz. E a gente veio estudando nessas últimas semanas exatamente sobre Jabes. Aprendemos que é um nome que você não seria bom dar para o seu filho, porque significa com dores dê à luz. Então, não é o nome ideal. Que ele fez uma oração arrematadora. Arrematar significa dar um acabamento, uma embelezada, ou seja, a oração dele é simples, mas não é tão simples assim. E ele fez um pedido com muita fé e muita coragem. E o que ele pediu que nós estudamos? Que Deus o abençoasse, estudamos dia 12 de outubro, que Deus ampliasse seu território, no dia 20 nós estudamos, e nós aprendemos que não é um território apenas físico, mas ele engloba o espiritual, é você usar tudo que você tem para a honra e glória de Deus. E é isso que Jabes fez. Que Deus estivesse sempre com ele. Nós estudamos no dia 3 de novembro. E, semana passada, que Deus o preservasse do mal. Que foi um estudo bastante interessante. E o que nós vamos ver hoje? Hoje nós vamos ver sobre a primeira parte do versículo 9. Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. O que é respeito para vocês? Pode abrir o áudio e responder. O que significa respeito para você? Consideração. Consideração, muito bem. Quem mais quer falar alguma coisa? Consideração, excelente. Admiração, perfeito, muito bom. Mais alguém? Valorar. Valor. Valor, isso. Valorizar a pessoa, exatamente, perfeito. Pessoas Muito bom. de caráter. Caráter, muito bom, muito bom. Perfeito, meninas. As meninas estão com nota 10, gostei. Muito bem. De acordo com o dicionário, é um ato ou efeito de respeitar. Consideração, apreço, deferência, acatamento são as mesmas palavras que veneração. Venerar é você realmente adorar uma pessoa.
homenagem, culto, temor, que é diferente de medo. Temor é aquele respeito que nós temos que ter, por exemplo, com Deus. Receio. Isso é respeito. Então, presta atenção. Jabes teve esse nome horroroso dado pela mãe dele, porque ela deu à luz com dor. Sem comentários sobre esse nome. Mas ele foi o mais respeitado da sua família. E nós estudamos por que ele foi respeitado. São aqueles 4 pedidos que ele fez. Então, vem a nossa pergunta. Como é que eu tenho caminhado com Cristo? 2 Coríntios 5:9. Porém, acima de tudo, o que nós queremos é agradar o Senhor. Seja vivendo no nosso corpo aqui, né, na terra, sendo lá com o Senhor. Será que o meu caminhar com Cristo mostra isso, que eu agrado a Deus? Será que eu tenho andado da forma correta? Porque a gente anda por fé, não é pelo que a gente vê. Isso está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Olha só, é o mesmo trecho. Ele fala que você anda com fé e depois fala que nós temos que continuar vivendo e agradando a Deus. O mesmo trecho de 2 Coríntios. Nós temos que prosseguir sempre para onde? O alvo. Filipenses 3,14. Quem é o meu alvo? Cristo. Cristo é meu alvo. E se eu não fizer tudo isso daí, eu vou ser julgada, porque um julgamento vai acontecer. E nós não vamos escapar disso. Eu gosto quando uma irmã falou para mim que uma vez ela estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou assim: você acredita que todos os caminhos levam a Deus? E a resposta dela foi sim, porque todos nós iremos responder a Deus. Aí ela usou esse trecho, 2 Coríntios 5:10. Todo mundo vai responder a Deus, pelo bem e pelo mal. Então, isso é fato. Nós vamos responder a Deus. Mas o meu caminhar com Cristo, será que ele vai estar mostrando que quando eu for julgada por Deus, eu vou ser julgada pelas coisas boas? Deus vai chegar para mim, Jesus vai chegar assim, batendo nas minhas costas, e falar: opa, servo bom e fiel, vamos entrando. É isso que eu quero ouvir. Eu não estou aí, não estou a fim de ir para outro lugar, não. Eu não quero ficar com Satanás, não, eu quero ficar com Deus. Então, o meu caminhar, ele tem que ser diário, exatamente assim, andando com aquela fé, com aquele temor a Deus, que um cristão precisa aprender a desenvolver dia a dia a dia. Essas características, fé e respeito, você pode até falar fé e temor, são muito importantes na vida do cristão. Muito importantes. 1 João 5,4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É a minha fé que vence o mundo. Não é eu, pessoa. Não, é Deus trabalhando dentro de mim. E a fé que eu acredito que um dia eu estarei com Deus, louvando Ele por toda a eternidade. É essa fé que vence o mundo. Eu acho bonito porque essa pessoa, essa mulher, está segurando como se fosse uma bola, um mundo, né? Então, é essa fé que vence o mundo. E olha que bonitinho. Tem o Brasil aí, ó. Brasil, toda a América Latina está ali. Olha que coisa chique. A foto, na verdade, eu não tinha reparado que está aparecendo só a América Latina. Muito legal. Mas é isso. A nossa fé, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, é isso que temos que demonstrar. E em 1 Pedro 3,16, fala que nós temos que ter uma atitude,
um caminhar com Cristo, que quando as pessoas falarem mal da gente, elas ficaram envergonhadas, porque não vai haver nada que possa falar, assim, que possa nos denigrir. Aliás, eu vi uma foto esses dias, uma imagem na internet falando: se algum dia você fosse acusado de ser cristão, haveriam provas para te condenar? Olha que interessante. Você é cristão, haverá provas que me condenem de eu ser cristão? É nisso que a gente tem que pensar. A maneira como eu ajo, a maneira como eu vivo. Será que eu sou respeitada como Jabes foi? Porque ele foi muito respeitado, mais respeitado que todos os seus irmãos. Tenho vivido assim, minha vida demonstra que tenho absoluta fé em Deus, eu sou dependente de Deus completamente. Isso é fé. Você coloca o pé e Deus depois vem com o chão. Porque nós não sabemos para onde Deus vai nos levar. Quando nós estudamos, na aula passada, numa das aulas, a gente estudou para que ampliasse os territórios, ou seja, para você ser mais útil para Deus, para que Deus use tudo que você tem, sua casa, seu carro, sua vida. E dessa forma, quando a gente vai se permitindo ser usada por Deus, os nossos caminhos já não são mais nossos. É assim, a gente põe o pé na frente, parece aquela criancinha que põe o pé e tá lá, segurando na mão da mãe e do pai, né? E tá lá segurando, eu não vou largar, não. Aí, de repente, começa a andar devagarzinho, mas o pai ou a mãe estão lá na frente para pegar a criança. Nós somos assim com Deus. A gente começa andando devagarzinho, aí com o tempo a gente cresce, e aí tem tempo que a gente já não duvida mais. A gente sabe, eu vou pôr o meu pé no chão e Deus vai me levar. Eu não sei para onde Deus vai me levar, mas Ele vai me levar. Ele trouxe minha mãe para cá, com meu pai, para o Brasil, como missionários, em 1969. Eu acho que minha mãe, quando estava com 12 anos de idade, ela não estava pensando em ser missionária num país onde ela nem sabia a língua. E ela veio para cá, para ser missionária no Brasil. Graças a Deus, porque eu casei com um homem maravilhoso, brasileiro, muito bom. Eu fico feliz que minha mãe veio para o Brasil. Mas o importante é isso. Minha mãe e meu pai foram pessoas que colocaram o pé no chão com fé. E Deus carregou. E tem outras pessoas que eu sei que já passaram por várias dificuldades, mudança de país, né? E vem de outro país, vem para cá, é com fé. Eu não sei o que Deus tem planejado, mas eu sei que eu preciso ir. E é com fé que a gente vem. Essa fé é que é importante nós termos. A fé junto com respeito, com temor a Deus. Nós aprendemos algumas coisas muito interessantes nessas últimas semanas. A primeira delas, que é ter a coragem de pedir. Qual foi o pedido que Jabes fez? Que Deus o abençoasse. Tiago 1,5. Tiago nos ensina. Se você quer pedir alguma coisa, principalmente sabedoria, peça. Peça bênçãos. Pede para Deus, Ele dá. Ele tem um prazer em dar. Só que às vezes a gente não pede. A gente pede para um monte de coisinha, né? Eu quero minha saúde, que não sei o quê, quero emprego. Mas a gente não pede por sabedoria, a gente não pede por bênçãos, a gente simplesmente não pede. Nós temos que aprender a ter a coragem de pedir. Sempre pedir para Deus, em primeiro lugar, que Ele nos abençoe, que nos dê sabedoria, porque com essas duas coisas a gente vai ter uma mente boa para poder até pedir um emprego, pedir saúde melhor, porque nós estaremos espiritualmente preparadas
para poder pedir. Às vezes a gente pede tão à toa e a gente não sabe pedir, né? E aí fica esperando o pedido ser respondido, mas a gente nem sabe pedir direito para Deus. Então peça, tenha coragem, peça para Ele. O Senhor me abençoe. Eu quero sabedoria. Eu preciso disso. E aí a gente vai conseguindo viver dia a dia. A segunda coisa, ser útil para o trabalho de Deus, que quando Jabes pede para que Deus ampliasse seu território, tudo que eu tenho é de Deus. Minha roupa é de Deus. A minha casa, meus animais de estimação, tudo que eu tenho é de Deus. Meu carro é de Deus, meu trabalho é de Deus, meu dinheiro é de Deus. Nada é meu. Os filhos que as pessoas têm nem são seus. São bênçãos que Deus lhe deu para criar, educar e ensiná-los os caminhos do Senhor, mas não são seus, são de Deus. Tudo que temos é de Deus. Em Atos capítulo 9, 15 a 16, é quando a gente aprende sobre Paulo. Paulo tinha acabado de ter aquele encontro com Jesus. Paulo, um homem absurdamente inteligente, falava várias línguas da época, grego, aramaico, hebraico. Era assim, o bambambam, né? É como se fosse um papa. Ele era fenomenal, só que estava do lado errado, perseguindo os cristãos. E perseguia com feroz. E aí, o que Jesus fez? Fez ele cair de um cavalo, o deixou cego, fez um profeta ir até ele para dizer a ele: Paulo, você foi escolhido por mim, você vai aprender a sofrer por mim, e você vai ser útil com toda essa sua inteligência para falar perante reis e perante pessoas importantes da sua época. Foi o que Paulo fez. Ele sabia falar com as pessoas mais pobres, menos inteligentes, mas ele foi muito usado por Deus para falar com as pessoas mais importantes da sua época, do primeiro século. Isso é algo importantíssimo. Quando eu peço para Deus ser útil para Ele, é com tudo que eu tenho. Eu sou muito importante para Deus. Deus me usa. O que eu sei fazer? Eu sei fazer doces, eu sei fazer salgados, né, Cida? Eu sei fazer doces e salgados. Que ela está cozinhando agora enquanto ouve a aula. Essa é uma bênção. Porque na venda dela, ela pode aproveitar as oportunidades e falar de Cristo para as pessoas. O sorriso dela quando ela está cozinhando, a família vê essa alegria dela. Então, quando você pede para ser útil para Deus, com o que você tem, rapaz, se prepara, porque Deus abre assim os horizontes de uma forma fenomenal. É muito interessante. Eu não canso de falar que em 2002 eu estava com o passaporte na mão quando eu trabalhava no Aeroporto Internacional de São Paulo, olhando aquele passaporte, eu olhava assim para o passageiro, aí eu pensei na minha mente: ah, Deus, eu já cansei de perder reuniões, congressos, com esses horários loucos, eu quero ser mais útil para ti. No mês seguinte, eu já não estava mais empregada lá. Trabalhei em algumas outras áreas, onde eu estava sendo preparada para fazer o que eu faço hoje. Eu pedi a Deus para ser útil para o trabalho dele. E hoje, como diz o meu marido, eu não trabalho, eu só dou trabalho. Brincadeiras à parte, mas é muito importante a gente ser útil para Deus, a gente se dispor a ser útil. Uma outra coisa que nós aprendemos, que Deus estivesse sempre com ele, porque você e eu somos a pessoa certa para o trabalho de Deus. Tenha absoluta certeza disso. 2 Coríntios 3, 5 a 6, não é nós o que fazemos. É o Espírito de Deus dentro de nós que nos capacita. Sempre temos que ter esse trecho na nossa mente. E esse outro trecho, Efésios 3, 19 a 21, que é um hino.
Deus pode fazer muito mais, mas muito mais do que pensamos ou imaginamos, porque a glória é dele. Quando eu me dedico a ele, falo, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor me abençoe, eu quero que o Senhor me use, eu quero que o Senhor esteja sempre comigo, porque eu sou a pessoa certa. Porque eu quero que o Senhor use através de mim. Faça o trabalho para o seu reino, usa meu corpo, usa minha mente, usa minhas mãos, usa meus pés, usa minha boca, o meu olhar, os meus ouvidos. Me usa para o seu reino. E ele usa. E ele usa. E a quarta parte é não desistir. Que Deus o preservasse do mal. Essa foi a quarta parte da oração de Jabes. Não é porque o primeiro empecilho, não quero mais. Não. Então, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais problemas nós vamos ter. É matemática. Quem que quer tirar a gente de Deus? Satanás. E filhos, ele vai fazer tudo que ele pode para tirar a gente da igreja. Hello! Ele não quer você na igreja. De jeito nenhum. Então, quando você estiver respirando muito, que alívio. Você toma cuidado. Você está começando a se afastar de Deus. Quando estamos com Deus, não existe tempo de respirar. Você pode dar só dar uma respiradinha, mas os problemas sempre vai ter. Simplesmente porque Satanás não quer a gente na igreja. E ele vai fazer de tudo para tirar você. Ele vai usar pessoas da igreja, ele vai usar pessoas da sua família, principalmente da família, que é a família que conhece a gente. Irmão, então, conhece todos os nossos defeitos. Ele vai usar seus filhos, ele vai usar seus pais contra você, ele vai usar as pessoas do seu emprego, ele vai usar problemas de política, ele vai usar tudo para fazer você desistir. Mas se você ora para Deus e pede que ele o preserve do mal, ele vai te preservar, ele não vai te tirar do mal. Lembra que nós estudamos na semana passada? É bem diferente, ele vai te preservar, ele vai te ajudar, mas não vai te tirar do mal, não. Porque quanto mais a gente está no meio do mundo, cientes que não somos do mundo, mais chance a gente tem de brilhar para as pessoas ao nosso redor. Nós somos a luz de Cristo para as pessoas que estão perdidas. Colossenses 2, 13 a 15, nós já lemos a semana passada. Nós éramos mortos, Cristo nos deu vida, cancelou a nossa dívida, não temos mais dívida com Deus. A lei do Velho Testamento, a dívida era constante, jamais era cumprida. Por isso, sacrifícios de animais, por isso as constantes penitências, não resolvia. O que resolveu foi a morte, o sacrifício de Jesus Cristo. E quando ele ressurgiu, vencendo o mal, aí a vitória foi decretada de vez sobre Satanás. Então, Satanás, ele não tem mais poder sobre nós. Ele vai tentar nos atrapalhar, mas ele não tem poder sobre o cristão. E quando a gente lê Apocalipse 2:10, eu acho linda essa figura. Geralmente a gente pensa na coroa, né? Mas essa figura é a figura real. Nós estamos numa batalha espiritual diária, até o dia da nossa morte, ou se Cristo voltar antes. Só vamos estar com a coroa, descansando, quando Cristo voltar e tiver o julgamento. E aí sim, os que forem fiéis a eles, que a gente viu no começo agora da aula, os que forem fiéis, que têm aquele temor a ele, que se mantiveram no caminho de Cristo, estes sim vão receber a coroa da vida. Enquanto isso, capacete, armadura, a gente não pode tirar, não. A gente só limpa ela para ter certeza que não tem nenhum dardo entrando na surdina por dentro de nós. Essa é a nossa vida. Quando a gente faz essa oração de Jabes,
a gente aprende a pedir bênção, ser útil para Deus, depender de Deus e pedir que Deus me guarde do mal. Simples, mas muito, muito eficaz. Esse curso, qual que era o objetivo dele? Era isso, aprender a ser um cristão comprometido, respeitando a sua palavra, tendo fé, que ele sabe que é melhor para a minha vida. Isso que nós aprendemos nesse curso. Nós temos que ser completamente dependentes de Deus. Nós temos que aprender a ser úteis para Deus com tudo que nós temos. Por isso que Jabes foi mais respeitado de todos os seus irmãos. Porque ele soube colocar na sua oração, ele pôs tudo em prática. Ele pediu bênção, foi abençoado. Ele pediu para ser mais útil, né? Alargando o território. Deus alargou. Ele aprendeu a depender de Deus. E aí ele pediu que Deus o guardasse do mal. E Deus atendeu o seu pedido. Se Deus atendeu o pedido de Jabes, por que ele não vai atender o meu, o seu? Oxi, é óbvio que ele vai. Claro que ele vai, mas eu tenho que ter a fé de que ele vai fazer isso. Eu não posso duvidar. E quando eu faço isso, aí os meus horizontes começam a abrir de tal forma que eu começo a observar trabalhos que existem, que alguns irmãos nossos fazem ou ajudam a coordenar, que eu posso ajudar a participar. Agora, eu quero ouvir de vocês. Que tipo de trabalhos, entidades que a nossa Irmandade tem no Brasil, que vocês conseguem lembrar agora? Um de cada vez. Eu não entendi. Temos alguns trabalhos ou entidades que nossos irmãos em Cristo, eles trabalham com isso. E nós, como nós pedimos para Deus nos abençoar, para nos usar, a gente pode ajudar com esses trabalhos. Que tipo de trabalho é esse? Que tipo de organização é essa? Que tipo de ajuda é essa que eu posso dar para essas pessoas? Deu para entender agora? Tem Lar Maná, né? Lar Maná, muito bem. Lar Maná, que fica em Recife. Muito bem. Tem o Lar Cristão. O Lar Cristão, que é de BH, de Belo Horizonte, muito bem. Que mais? O Colheita, né? Colheita Brasil, muito bom, isso mesmo, Colheita Brasil. Que mais? Conheço o irmão Vicente, que faz um trabalho muito bom, né? No Centro de Isso. Recuperação. Isso, muito bem. Muito bom. O trabalho do Vicente é fenomenal, é muito importante para nós. Exatamente. Mais algum? Então, vou pedir para desligarem os microfones, só para me mostrar para vocês. Vocês falaram quase todos, mas vamos Mary, aqui. tem o Oi. meu, viu? Auxiliadoras idôneas. Filha, eu nem coloquei. Eu esqueci. Ele precisa de muita ajuda e com fé Precisa. em Deus, vai ser transformado em uma ONG, vocês vão ver. Sim, sim. Nossa. Temos muitos projetos Perdão. de muita ajuda. Perdão, eu realmente eu esqueci. Mas deixa eu apresentar alguns aqui para vocês. Começando pelo que é mais importante, penso eu. Se você está no celular, você consegue aumentar a figura para você ver direito. É, isso mesmo, mãe. O amo é um deles. A Casa do Cristão, do Idoso, Casa Cristã do Idoso, ele é um trabalho, é como se fosse uma creche para pessoas idosas, onde eles fazem todo um trabalho para esses idosos, porque às vezes os filhos trabalham o dia inteiro e não querem deixar os pais sozinhos dentro de casa. E é lá no Butantã, em São Paulo, bairro de Butantã, pertinho da congregação do Butantã. E esse é um trabalho extremamente importante, porque
Infelizmente, a grande maioria das pessoas não dá valor aos seus idosos. E esses deveriam ser muito honrados, eles são honrados na Bíblia. E nós deveríamos dar muito valor e ajuda a pessoas que trabalham com essa casa cristã do idoso. Falando em acampamento, que a dona Sara citou, o acampamento Monte das Oliveiras, que também fica em São Paulo, interior, um trabalho que iniciou em 1968 com as compras de terra e a doação de algumas terras, e o primeiro acampamento foi em 1971. Eu estava lá. Como diria algumas pessoas, o desembarque está próximo. Esse aqui, o acampamento, e tem um também em Belo Horizonte, que ele está, o Lar Pinheiro, se não me engano, que está sendo reformado. Mas esse acampamento do AMO, ele foi idealizado para os jovens terem um lugar para ir para aprender sobre Deus. Então, nós temos as temporadas de janeiro e julho, e nós temos as temporadas no Carnaval. Além dos grandes eventos como Enoque, a Enoquita, que é para as meninas, e o Congresso Feminino Nacional, todos os anos no acampamento. Então, todos esses lugares têm site ou tem página no Facebook. E aí vocês podem entrar e depois ver como é que vocês podem ajudar com os trabalhos. Nós temos o LERC, Lar Escola Recanto Cristão. No meu caso, eu sou presidente e tesoureira do LERC hoje. A nossa família trabalha com o LERC há mais de 30 anos. O LERC começou em 1985. Só tem uma unidade hoje, que fica dentro da parte de baixo do prédio da igreja da 9 de julho, né, da congregação 9 de julho. Mas a gente precisa sair de lá porque nós temos 120 crianças e uma lista de espera de mais de 100. É o único espaço onde as mães deixam os filhos antes ou depois da escola. Então, os pais trabalham ali na região, ficam o dia inteiro fora, vem com os filhos de longe, a maioria sai de casa 4h30, 5 horas da manhã com seus filhos, e o LERC é um refúgio para eles deixarem os filhos. Não se fala palavrão, eles aprendem a orar em todas as refeições, eles têm vários tipos de trabalho, fazem passeios, eles têm eles têm auxílio para fazer as lições de casa, eles aprendem a serem educados, tudo no Lar Escola Recanto Cristão. Começou com a ideia do Brian Boss, lá nos anos 80, e nós temos sobrevivido. Aliás, todas essas entidades que eu vou apresentar para vocês sobrevivem, porque a Irmandade ainda não se tocou que podemos ser muito úteis ajudando esses trabalhos. Um outro trabalho é o Abrigo Lar Cristão, né, de Belo Horizonte, e o Lar Maná. Os dois fazem a mesma coisa, um em BH, e o Belo Horizonte, e o outro em Recife. E eles pegam crianças, geralmente crianças, né, que estão em risco de maus tratos do lar onde eles estão. Então, essas crianças são retiradas pela justiça brasileira e colocadas nesses dois abrigos. E, normalmente, é tentado fazer todo um trabalho de reintegração dessas crianças junto a seus familiares. Às vezes, não é possível. E aí, eles têm que ser colocados para adoção, e, nesse caso, é necessário que sejam adotados os irmãos juntos, não se separa mais irmãos como se fazia antigamente. Dois trabalhos extremamente importantes, porque a criança que recebe algum tipo de maus tratos é muito difícil, ela precisa de ter cristãos do lado dela dando um apoio. É muito importante esses dois trabalhos. O outro trabalho é o que foi falado, do Vicente, que é o Libertos, que trabalha com pessoas que têm vício em drogas e em bebida. Excelente trabalho, extremamente importante. Ele tem, hoje, se não me engano, são 35 homens com que ele trabalha e tem 8 mulheres no lar
rosa, onde ficam as meninas separadas. Só quem teve parentes ou amigos próximos que se envolveram com as drogas sabe o quão é difícil você ter uma pessoa assim. É muito complicado. E ver os resultados positivos que o Vicente consegue junto, obviamente, sendo usado por Deus, junto com sua esposa Patrícia, às vezes, de realmente deixar a garganta, né, a gente fica muito emocionado com os resultados. Outros trabalhos extremamente importantes da Irmandade. Nós temos o Ebenezer, que é um instituto teológico que fica em Recife. Nós temos o Ser Cris, que é um outro instituto teológico que fica em Campo Grande. E nós temos o Álvaro Pestana, que ensina, ele tem escola de teologia em casa, então tem uns cursos que você pode fazer com ele também online. E não podemos deixar de falar do Colheita Brasil. Se você for pensar, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 com o Auxiliadoras Idôneas, são pouquíssimos os trabalhos que nós temos no Brasil. Pouquíssimos. Presta atenção, se você pega e faz essa oração de Jabes, pedindo a Deus para ser útil para o trabalho dele. Eu não posso fazer nenhum desses trabalhos. Por exemplo, eu sou a presidente e tesoureira do LERC, do Lar Escola Recanto Cristão. É um trabalho danado, eu não ganho nada, eu sou voluntária, mas eu uso muito do meu tempo pessoal e do meu dinheiro para poder fazer uma série de coisas que são necessárias tendo essa posição. Mas eu não posso fazer isso. Tá, mas você pode doar R$2 para cada um desses trabalhos? Dá R$20 por mês. Essas coisas que nós temos que começar a pensar. Deus, eu quero ser útil para o seu trabalho. Como que eu posso ser útil? Olhe para os pouquíssimos trabalhos que nós temos na Irmandade. Analisa isso. Depois eu posso te mandar os links, se vocês tiverem interesse. Mas pensa com muito carinho sobre isso. Ore sobre isso. Porque esses são poucos trabalhos que a nossa Irmandade no Brasil faz, mas que precisa muito da nossa ajuda, porque todos esses trabalhos aí estão levando em consideração, em primeiro lugar, a benevolência. Jabes foi mais respeitado que os seus irmãos, porque com certeza ele foi um homem benevolente. Eu não duvido disso. Não é à toa que ele foi citado, do meio daquela descrição de nomes, foi citado lá naquele livro de 1 Crônicas. Eu gostaria de ser citada assim. Eu gostaria que as pessoas lembrassem de mim, não precisa lembrar, não, mas lembrar, tinha uma loira guarda lá de cabelinho branco, que tem cabelo branco desde que era novinha, né? Que ajudava, ela vendia doces para poder ajudar as entidades. Eu lembro dessa moça, eu não lembro o nome dela, não, mas eu lembro do que ela fazia. Isso que é importante. É isso que nós temos que aprender com esse curso de Jabes. Eu queria deixar claro para vocês, nós temos trabalhos que podemos sustentar, extremamente importantes, como benevolência, porque o evangelismo, ele é secundário, ele vem depois. Primeiro você tem as benevolências. Esses cursos do Ebenezer, do Secris, da Escola de Teologia em Casa, esses são cursos que qualquer pessoa de qualquer religião pode fazer. Alguns desses cursos são gratuitos, outros não são, mas quando você faz um curso onde só tem a Bíblia, tem um certo ponto que você para e fala, eu vou ter que seguir Deus. E aí que entra quem? Entra nós. Eu e você, que estamos aqui, eu quero ser útil para Deus. Aí você levanta a mão, Deus, me usa, me usa. Aí Deus vai colocar no seu colo, literalmente, alguém que precisa da sua ajuda. Talvez alguém que participou ou ajudou
algumas dessas entidades, que às vezes as pessoas que ajudam, gente, não são da igreja. Eles conhecem essas entidades, conhecem os trabalhos e ajudam. E é quando a gente entra com o nosso eu querendo ser útil para Deus. Então, presta atenção nisso daí. Lembra disso. Quando você fizer a sua oração para Deus, para ser útil para Deus. E aí, vem aqui, olha só como a gente encerra perfeitamente usando Eclesiastes, escrito por nada mais, nada menos do que o rei Salomão, que pediu sabedoria a Deus, no final da vida dele não soube usar a sabedoria, porque nenhum homem que tenha 1000 mulheres pode ser sábio. Impossível ser sábio com 1000 mulheres. Algum problema o Salomão teve. Mas nós podemos aprender com ele, principalmente o que está aqui em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te, nos dias da tua mocidade, você tem que lembrar sempre de Deus, desde quando você é mais novinha até ficar mais velhinha. Porque todas as coisas Deus vai julgar depois. Deus vai julgar tudo. E esse aqui é um hino. Eu quero cantar para vocês. Eu acredito que algumas conhecem. Se não conhecem, vão conhecer agora. Outra forma inteligente da gente guardar versículos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e os anos que irá lamentar. Teme a Deus e guarda seus mandados, isto é dever de todo homem. Deus julgará todas as obras ocultas, quer sejam boas, sejam más. Deus vai julgar tudo. Então, meninas, por favor, coloquem na sua mente, tentem aprender a decorar o que nós aprendemos com essa pequena oração eficaz de Jabes. E vamos encerrar esse curso lendo de novo a oração de Jabes. Pois Jabes mais ilustres do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, dizendo, porque com dores odeia a luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. 1 Crônicas 4, 9 a 10. Que Deus abençoe vocês e espero que vocês tenham aprendido muita coisa aqui e muito obrigada pela participação de todas. Se tiverem algum comentário, podem falar. Ô, Mari, o lar cristão de Cabreúva não existe mais, não? Infelizmente, o lar cristão de Cabreúva, ele não está sendo mais coordenado pessoas da igreja. E ele acabou fechando as portas, e aí reabriu, não faz parte mais da Irmandade, infelizmente. Ah, tá. Por isso que eu só coloquei... a Janaína Vieira que me informou sobre isso. Porque eu já estive lá visitando e ainda fazia parte da igreja. Sim. Infelizmente não faz mais parte. Tá Mas bom. tem as outras, né? É verdade, muitas. Muito bom o estudo. Mari, foi muito bom estar com vocês,
Tá? Foi muito bom o estudo. Vou procurar no YouTube as outras 2 aulas que eu perdi. Fiz algumas anotações aqui, vou ler na Bíblia os versículos que tu citaste. Tá bom? Beijo a todas, boa noite. Boa Foi noite. muito bom participar, foi a primeira vez que eu participei. Vou procurar as outras 2 aulas lá no YouTube, fiz as minhas anotações aqui. Que bom! E quero falar 2 pontos muito interessantes que você falou. Sobre a fé, né? Tem um versículo que diz que é impossível agradar a Deus sem fé, não é isso? Verdade. Hebreus 11:6. Isso. Lá o de Tiago, que você falou também, que Tiago disse, se quer alguma coisa, pede. E a gente não recebe porque a gente pede mal, para esbanjar, Exatamente. não é isso? E outro ponto também foi, tudo que nós temos é de Deus, Deus nos concede, né? E nós somos o mordomo, né? Nós recebemos tudo, temos que guardar e prestar conta depois. Exatamente, exatamente. É isso Foi mesmo, muito bom. mordomos. Eu vou colocar aqui mordomo, é verdade. Eu vou verdade. procurar lá no YouTube. Beleza. Mari, Diga, meu amor. excelente estudio. Yo también estoy procurando por YouTube las otras clases que no pude asistir. Ahí presento para você a Dayana. Dayana es de Venezuela, mas está no Perú. Ela está Sim, próximamente a venir acá. Estamos orando sim, sim. y pido para todas nós seguir orando por ela, para que ela possa llegar hasta aquí con Ben. Si Dios quiere que ela llegue aquí y todo sea ok, pues como todas las cosas como hace Deus. Sim. Y cada día me sorprendo más porque no pensamos que sabemos orar y hemos dado tantos estudios de oración y hemos ejecutado tantos estudios de oración, mas eu tenho absoluta certeza que en mi vida nunca había pedido a Deus que abençoara minha vida Ah, mesmo? mismo. He Ha! orado, he orado, he orado por muitas coisas y he recibido muchas cosas del Señor, mas nunca he orado así por una bendición tan grande como oró Chávez. Una de las Ah, cosas que eu estuve escudriñando esse versículo todos estos dias depois que tuve el primer estudio con você. Aí eu falei, nossa, não, nunca he pedido esto así para Deus. ha. E ainda aí eu falo, porque sempre pedimos muitas coisas, como você fala, a saúde, a finança, o filho, o esposo, qualquer coisa, mas nunca paramos e ficamos assim, oh, Senhor, abençoa-me. Não, não paramos para fazer isso. Eu nunca parei até agora, Que de verdade. interessante. De verdade. É porque eu aprendi isso, Ingrid, com o meu pai, minha mãe. Isso fazia parte da oração que a gente aprendeu com criança, que Deus me abençoe. Para mim Olha, era normal. infelizmente, eu não cresci em uma família cristã. Ah, tá. Então. E cheguei aos 18 anos a ser cristã. E apesar de que sempre dan estudio de oração, volto e falo, o sea, nunca havia ensinado assim para a gente, abençoa, em verdade. É uma coisa impressionante e queria compartilhar com você, Ai, que pues. delícia, que bom. Não me dá vergonha, mas Não. sinto tinha muita necessidade de falá-lo, de verdade. Ah, que bom, que bom. Muito obrigada, irmã, e que Deus siga abençoando nossas vidas, é verdade. Amém, amém. É interessante isso, Ingrid, porque acho que às vezes a gente. Eu acho que, de repente, a gente tem vergonha, talvez, ou acha que a gente não merece, né? Ah, eu não mereço. Eu vou pedir bênção para Deus?
Na verdade, é o contrário. Ele quer, né? Ele quer nos abençoar, ele quer derramar bênçãos na nossa vida, mas você tem que estar disposto a receber. Você tem que estar de coração aberto. E é por isso que a oração de Jabes é tão interessante, porque ela tem uma sequência. Que eu seja abençoado, que o meu território seja alargado, que o Senhor me tire, não nunca largue da minha mão e me proteja do mal. É um bumbum. E aí, quando a gente faz isso, ixi, aí as coisas vêm, é impressionante. Você vai ver. É impressionante. E quando é coisa que Deus quer, que é a vontade de Deus, mas não tem ônibus, avião, atraso, demora, que impeça que a vontade de Deus seja realizada. Essa é a pura verdade. Ele faz muitos milagres na vida da gente. Acho que tem um monte de gente aqui que teria muita coisa para contar de quando você realmente depende de Deus, se entrega nas mãos dele e ele, uau, ele faz muita coisa na nossa vida. Muito obrigada, Ingrid. Mais alguém quer comentar? Puedes hablar, Dayana, yo te traduzco. A gente entende, a gente consegue entender. Quer dizer, eu consigo. Hola. Olá. Bueno, obviamente no conozco mucho el idioma, no falo portugués. Não tem problema. Entiendo poco. De lo poco que pude entender, es que, bueno, sí debemos de constantemente orar y ciertamente, ¿verdad? Como dice Ingrid, siempre oramos por lo más básico o lo visible, pero debemos de tener una oración un poquito más profunda, aunque sea sencilla, pero un poco más profunda. Dios siempre hace maravillas. Y gracias a Él, como usted había dicho, ¿verdad? Que han caído los velos. Tenemos su gracia. Cayó el muro. Gracias a Dios, ¿verdad? Reveló ese misterio, como lo indica en Efesios 3. Ahorita estoy estudiando Efesios 3. Y gracias. Bueno, gracias doy a Dios por permitir caer ese muro y pertenecer a la gracia. Porque podemos tener comunicación directa con Él y gozar de su gracia y gozar de todos los privilegios que podemos adquirir a través de la oración. O Mari traduz. Amém. Que coisa maravilhosa, né, Mary? Eu Sim. estou muito alegre e muito grata a Deus por este momento, por nós nos abnegar, muitas vezes doente, mas como isso me exorta a continuar firme nesse ministério de exortação, nesse ministério de incentivar, encorajar as irmãs a orarem, a ler a Bíblia. Então, o nosso ministério das auxiliadoras idôneas precisa continuar. E eu peço a Deus que quando eu partir, se eu partir antes, ou Jesus voltar, que alguém fique no lugar. Porque eu vejo eu estou vendo muitas bênçãos de mulheres, muitos se animando, né? E vendo a importância da oração. Aí, neste momento também, Mary, se você puder dar o link para as meninas, a Daiane, a Ingrid, do nosso grupo, né? Para elas quiserem entrar no grupo das auxiliadoras idôneas, estaremos atingindo mais pessoas, né? Então, eu até esqueci semana passada de convidar a Ingrid para a reunião. Aí lá no grupo, se ela estivesse, né, já pegava o link. Ela já tinha pego o link. Ela me lembrou, semana passada você esqueceu de mim, então... Mas
É verdade. Diana é o seu nome, né? É. Nome bonito, muito bonito, Diana. Estamos em oração por você, viu? Orando por você. E muitas graças por ter participado conosco. E eu sei falar um portunhol perfeito. E que Deus esteja sempre abençoando você. E se tiver qualquer dúvida, tens uma tradutora que é a Ingrid, que ela pode ajudar com qualquer, como se fala, algum problema de português, ela pode lhe ajudar. Nós temos mais algumas lições no grupo do YouTube, Auxiliadoras Idôneas. E eu vou passar para a Ingrid o link, e tem muita coisa lá. Muita coisa. Então, você vai amar entrar lá e convida outras mulheres para participar, que é muito importante. Vai aprender o português. O português. Louvando e pela palavra de Deus. Não é a melhor coisa, né? Sim, sim. Só tem coisa boa. Só. Bom, meninas, então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu agradeço muito, muito mesmo. E agradeço... Ai, que linda, Daiana, sua filha. Muito linda ela. Agradeço que Deus esteja abençoando cada uma, e vocês que vão ver mais tarde, que Deus esteja abençoando também. E, então, vamos terminar com uma oração. Eu farei a oração para a gente, tá bom? Vamos orar. Deus maravilhoso, Pai, Criador, muito, muito, muito obrigada por esse dia. Obrigada por esta oportunidade de aprender mais sobre sua palavra. Obrigada pela internet, que nos permite atravessar oceanos em segundos e falar com pessoas até de outros idiomas e ensinar a palavra de Deus para todos. Muito obrigada por isso, Pai. Obrigada pela oração de Jabes. Obrigada por nos deixar esse grande exemplo e que nós possamos aprender a ser úteis para Ti, possamos aprender a ajudar todos esses trabalhos que os nossos irmãos fazem, e fazem sempre querendo louvar e engrandecer, em primeiro lugar, o Teu santo nome. Obrigada, Pai, porque o Senhor deu seu Filho que morreu na cruz por cada uma de nós. Isso é simplesmente fenomenal, maravilhoso, e muito obrigada por isso. Dê-nos uma boa noite de sono, e se for da sua vontade, que amanhã possamos estar prontas para louvar e engrandecer o seu nome em tudo que nós fizermos. Em nome do seu Filho que nós oramos. Amém. 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 Uma ótima Amém. noite para vocês.